Jefferson deu uma declaração dizendo que há necessidade de toda a base governista sentar e aparar as arestas. Eu também vejo da mesma forma. Também demonstrou muita maturidade política o deputado estadual Jefferson Andrade. E aí, meus amigos, é aquilo que eu disse a vocês. Tornam a repetir. Existe a necessidade de toda a base sentar, como bem disse Jefferson Andrade, me somo a ele, aparar as arestas, discutir tudo o que precisa ser discutido para que todo o bloco saia falando uma mesma língua. O que não pode é existir essa troca de farpas, esse fogo amigo que só acaba muito mais dividindo do que agregando. E por falar em Luciano Nascimento, Luciano de Menininha, prefeito de nossa querida Propriá, vocês acompanharam o programa Fogo Cruzado, do qual eu também faço parte, né, compondo ali a bancada. A apresentação junto com o meu colega André Fontes, qual eu mando um abraço, André. Vocês acompanharam esse programa de sábado, a repercussão da decisão de Luciano em passar graxa nos pés de André. Eu não vou usar outro termo, né? Passou nos meus e acabou passando nos de André também. Só que achou de fazer isso publicamente durante uma entrevista. E isso gerou um clima, digamos que, de decepção e de mágoa, nas palavras de André. Mágoa, né? Que ele usou isso até no programa, usou essa palavra, esse termo no programa. Que estava magoado com o prefeito, fez toda aquela contextualização, contando para os ouvintes e para quem estava acompanhando a transmissão no Instagram, o porquê dele ter sido exonerado, disse do sentimento dele em relação à equipe de trabalho de Luciano, os meninos de Luciano. Eu aproveito também para mandar um abraço para os meninos de Luciano. Não tenho absolutamente nada contra nenhum de vocês, até porque tenho contato com, acho que 2 da equipe só. Então, se tem alguma coisa contra mim, eu penso que sei a razão e vou chegar lá. Antes eu tenho que falar a respeito desse sentimento todo que André deixou transbordar durante o programa Fogo Cruzado, lá na 104 FM, no último sábado. André, ele chegou a falar as razões dele, como eu digo, são razões dele, e as razões do prefeito, que ele não concorda, mas é um direito do prefeito. E eu acredito que Luciano conduziu mal a situação, Mas é um direito dele ter na equipe quem ele achar que vai agregar mais. Eu concordo com o André que... Num ponto eu concordo com o André. Em mais de um, na verdade. Mas nesse ponto que eu quero chamar a atenção. Eu concordo com o André que Luciano premeditou. Ele premeditou. Possa ser que eu esteja errado, mas a forma como toda essa história se desenrolou, todo esse enredo foi sendo desenrolado antes da campanha, durante a campanha e depois, agora, Luciano na condição de prefeito. É muito estranho, muito estranho. Para quem não sabe, para quem não tomou conhecimento, eu e André, nós estivemos em palanques diferentes de Luciano. Nós fizemos oposição a Luciano durante a campanha de 2020. E da mesma forma que atuamos agora, na de 2024, o nosso perfil, enquanto comunicadores, ele é distinto do período de campanha. Nós trabalhamos seguindo uma linha durante a campanha. Claro que tanto eu quanto o André, o perfil é semelhante na questão de não inventar fatos. Enquanto eu vou dizer que sou mais ácido na escrita e mais comedido na fala, André, eu observo que é o contrário. Ele é mais técnico, vou dizer, na escrita e mais duro quando ele vai externar
o que ele está pensando, seja principalmente quando a questão envolve política. Então, como essa situação particularmente envolve André e a atuação dele no cenário político enquanto candidato, que foi candidato a vereador, essa situação mexeu muito com os sentimentos e aí acabaram aflorando durante o programa e André falou tudo o que falou. Mas, meus amigos, durante a campanha de 2020, eu e André, nós tivemos o nosso papel para fazer com que Luciano acabasse sendo derrotado por Dr. Valberto. É claro que depois que Dr. Valberto assumiu, tanto eu quanto o André deixamos o grupo liderado por Valberto, por motivos semelhantes, e que todo Propriá conhece, né? O Valberto, ele nunca foi político, eu sempre dizia a ele mesmo, e nos editoriais que eu escrevi, esse era, na verdade, um dos maiores, se não o principal defeito de Valberto. Ele não é político, acabava deixando a gestão muito na mão do seu próprio filho, Luan, que é uma figura emblemática no cenário político de Propriá, teve a sua parcela de culpa na derrota do pai para Luciano agora em 2024, mas o fato de Luciano ter decidido, falando aqui brincando com vocês, usando essa maneira jocosa de dizer que Luciano passou graxa nos meus pés, nos pés de André, porque realmente o Luciano da campanha, tanto para mim quanto para André, ele ficou na campanha e o que assumiu a prefeitura foi outro, totalmente diferente. E aí, quando eu digo totalmente diferente, é no sentido de que como se tivesse dado um branco em Luciano e ele esqueceu tudo que ele, pelo menos comigo e com o André, os compromissos que ele havia firmado. Luciano teve uma ocasião, um dado momento durante a campanha, em dois momentos durante a campanha, se quiser ele pode me desmentir, é um direito dele me desmentir, mas tanto eu quanto o Luciano sabemos que eu estou falando a verdade. Eu estive em duas situações lá no Recanto para comunicar a Luciano que eu estava deixando a campanha. Que estava deixando a campanha em razão de sentir esse ambiente de animosidade. Conversei com o Luciano dizendo que esse ambiente de animosidade era em razão da campanha de 2020, da minha atuação contra ele, contra Luciano na campanha de 2020, e que ele próprio, Luciano, não tinha trabalhado para diluir esse sentimento na equipe dele. Então, tive em duas oportunidades, ele disse que não aceitava, que queria que eu continuasse, que tudo ia se ajeitar, que eu não me preocupasse. Eu não estava preocupado. Eu só não gostava de estar integrando um grupo que não me queria, não queria a minha presença. Só que tem uma coisa aqui que eu quero colocar para vocês. Eu não fui procurar Luciano para trabalhar na equipe dele, não. Acredito que tenha sido o mesmo caso de André. Eu não fui procurar Luciano. Luciano que veio até mim, me fez o convite para que eu trabalhasse na campanha com ele e eu aceitei. As condições que eu e ele chegamos a formalizar no entendimento que até então eu acreditava ser entre dois homens, eu não vou externar aqui, né? Fica para mim e para Luciano. Eu entendo as razões pelas quais André externou o que externou durante o programa Fogo Cruzado, mas eu não vou externar aqui as condições que eu e Luciano formalizamos. Repito, até então eu acreditava que estava lidando com um cabo de palavra. Esse é o perfil de Luciano, é como ele é conhecido na região. E aí, na região que eu digo em todo o Baixo São Francisco, Luciano é tido como um cara de palavra. E aí é onde eu entro no que André Fontes disse no programa
Fogo Cruzado. André disse que Luciano fez isso de forma premeditada. Então ele fez, porque se Luciano é um cabra de palavra, cumpridor, ele fez de forma premeditada. Ele me quis participando do projeto porque sabia que tanto eu quanto o André seríamos úteis. Porque na região do Baixo São Francisco eu posso dizer que a minha atuação e a de André, ela é um tanto quanto singular. No sentido de que a gente, quando se propõe a fazer um trabalho político-eleitoral, ele acaba sendo bem feito para o que a gente se propõe a fazer. Ele acaba sendo bem feito. Então, meus amigos, a forma como a situação foi conduzida, tanto no meu descarte, que eu também não vou externar, foi numa conversa da qual o André fez parte, e Luciano simplesmente passou graxa nos meus pés e ó, daqui a 6 meses a gente conversa. Aí tchau. Até logo. André até questionou que quando eu saí da reunião, eu não falei nada. Né? Saí de lá sorrindo, eu disse, eu vou fazer o quê? Eu vou falar o quê? Não tem o que se falar. Né? Não tem o que se falar. Ele é o prefeito, está eleito, não tem o que se discutir. Então, assim, a forma como o Luciano conduziu essa questão, ela foi grosseira. Ela foi uma condição que não confere características positivas, sabe? A figura de Luciano. Eu não vou me colocar na oposição. Eu não vou fazer oposição política impropriar, de modo algum. Quem estiver esperando que eu vá fazer oposição política a Luciano, não vou não. De jeito nenhum. Acredito que dentre todas as opções que estavam postas para o futuro de Propriar, Luciano era e é a melhor. Só se ele quiser contrariar todos os cenários, Luciano ele tem todas as chances de resgatar Propriar. É claro que isso aqui eu posso colocar para vocês agora, porque a minha condição é outra. A minha condição é outra. Dentro do cenário político de Propriar, a minha condição é outra. Eu posso colocar para vocês o seguinte, mesmo eu enxergando que Luciano é, sem dúvida alguma, a melhor opção para resgatar Propriar do cenário que ela está, como é o jargão, meu Deus, o jargão é... Esqueci agora qual é o jargão, qual é o tema da gestão de Luciano. Luciano é a pessoa ideal para reconstruir Propriar, porque Valberto teve a chance dele e ele pegou a cidade de uma gestão de Iocanã que nada fez pelo município para fazer o que não estava bom ficar muito pior. Então, tem que mudar. Luciano, ele demonstra ter um amor muito grande pela cidade e acredito que vai ser, daqui a 4 anos, vai colher, na verdade, um resultado positivo. Quando eu digo vai colher, é o povo de Propriar, né? Não é Luciano. É o povo que vai dizer se Luciano merece daqui a 4 anos continuar ou não. Mas ainda sobre essa polêmica envolvendo a fala de André Fontes no programa de sábado, no Fogo Cruzado, só para encerrar, eu concordo com o André. Eu concordo com o André também nas colocações que ele fez a respeito do papel institucional da comunicação e como ele pode ser impactado, na verdade, como ele pode ser impactado, o papel institucional da comunicação da Prefeitura de Propriar, ele pode ser impactado por excesso de iniciativas. E aí vocês entendam como vocês quiserem. Excesso de iniciativas pode acabar prejudicando e muito a comunicação da Prefeitura e aí acaba impactando diretamente na figura de Luciano. Né? Feitos esses esclarecimentos, meus amigos, eu ponho aqui um ponto final nessa discussão, porque eu acabei externando para vocês o que estava
até então nos bastidores, né? E agora é público. André fez a primeira parte da publicidade, de publicizar tudo o que aconteceu nos bastidores, tanto antes da campanha, como durante a campanha, como agora na gestão de Luciano, que ensejou na exoneração dele, e eu que nem cheguei a ser contemplado. Enfim, é vida que segue, né? Luciano não foi, aí eu falo por mim, Luciano não foi o primeiro do qual eu tive esse desalinhamento nas conversas, nem vai ser o último, né? Luciano foi uma surpresa, não só para mim, como até para adversários dele, a exemplo do prefeito Flávio Dias, com quem eu conversei, e externei a minha preocupação em relação a essa indefinição de Luciano, indefinição que eu digo no sentido da gente sentar para conversar, eu e ele, após ele assumir a prefeitura, e Flávio disse, ele não lhe deu, perguntas de Flávio para mim, ele não lhe deu a palavra, se ele lhe deu, ele vai cumprir. Então, até os adversários acreditavam que Luciano honraria com a palavra dele. Não foi o que aconteceu, infelizmente, mas é como eu disse, vida que segue, e vamos tocar a vida do jeito que Deus nos dê a condição.